O clima entre nós. A chuva do verão não foi satisfatória para a recomposição dos reservatórios das usinas hidrelétricas, com os rios com menos volume de água, com menor vazão. As usinas a fio d'água também diminuem a capacidade de geração. Ter baixa de geração de energia via hidrelétricas nos próximos meses, que é o inverno no Brasil, é uma situação normal, pois entramos mesmo no período de seca sazonal. Mas ainda não temos poder eólico e nem solar para compensar a diminuição da energia gerada com água. O que chama atenção é que entramos num período de seca normal, com o volume útil dos reservatórios Sudeste e Centro-Oeste um pouco abaixo do que foi observado em 2015, quando o país enfrentou uma das suas maiores crises hídricas. O consumidor brasileiro não precisava de mais essa facada. Sem certeza de vacina, desemprego, fome, inflação em alta e agora, começando o inverno, os custos da energia elétrica vão pesar mais na casa e na indústria. Qual a perspectiva da chuva para o setor energético para a primavera-verão de 2021? Algum fenômeno climático de larga escala poderá atrapalhar a chuva sobre o Brasil na próxima primavera-verão? E nós estamos numa sinuca de bico agora. O inverno mais frio força o maior uso de aquecedores, mais tempo no chuveiro, e aí a conta de energia vai subindo ainda mais. Por outro lado, o inverno mais quente do que o normal força maior evaporação da água, que já está escassa. Então, o que podemos esperar? É para tentar elucidar aí esse cenário que o Clima Entre Nós convida agora a meteorologista Ana Clara Marques. Ela é da equipe de previsão climática da Climatempo, que vai nos ajudar a dar uma luz sobre esse cenário do setor energético ou do clima para o setor energético para os próximos meses. Ana Clara, muito obrigada pela sua participação, bem-vinda de volta. E aí, Ana Clara, o que é que nós vamos fazer com essa energia, hein? Oi, Jô. Olá para todos os ouvintes. Muito bom falar com você novamente, Jô, participando desse papo aqui com você. Como você falou, realmente nós saímos de um período úmido muito ruim em relação à chuva aqui no Brasil. Isso pode ser dividido em dois fatores principais. O primeiro fator foi a Laninha, que de forma geral ela favorece a chuva no norte do país e contribui para desfavorecer a chuva no Centro-Sul. Então a Laninha estava atuando de forma bem intensa e isso contribuiu para pouca chuva aqui nesse período úmido. O segundo fator também foi a zona de convergência do Atlântico Sul, também a gente chama de ZACAS. É o principal sistema que comanda a qualidade da chuva no período úmido. Nesse ano, as ZACAS foram menos frequentes e também se formaram mais ao norte da sua posição média e provocaram muita chuva assim, entre o norte de Goiás, norte de Minas, do Espírito Santo, sul da Bahia, mas não pegaram os nossos reservatórios principais, que é o Grande, entre São Paulo e o sul de Minas, e o Paranaíba, que é entre o sul de Goiás e o Triângulo Mineiro. Então, nessas regiões onde era importante chover, agora no período úmido, a gente ficou com menos chuva. E aí, com menos chuva, esses reservatórios não conseguiram se recompor de forma satisfatória agora. Ô, Ana Clara, acho que é legal a gente explicar para o pessoal que é justamente esse pedacinho ali que é a divisa entre Minas Gerais, Goiás e Minas Gerais, São Paulo, né, aquele bico ali do Triângulo Mineiro, onde a gente tem o Rio Grande, o Rio Paranaíba, né, e depois essa água que vai do Paranaíba e do Grande, ela vai cair no Rio Paraná, né, que vai fazendo, então, a divisa de São Paulo com Mato Grosso do Sul e depois vai indo lá para o sul do Brasil, vai lá para Itaipu. Então, nós temos justamente nesse pedacinho ali uma importância fundamental para o setor de energia, né? Agora, ou seja, se não chover nesse pedaço, e ali a gente tem grandes usinas de geração, né, para o complexo Sudeste e Centro-Oeste, né? Então, quando você realmente tem pouca chuva nessas áreas, a situação ali fica bastante complicada, esses reservatórios ficam complicados, né? Nesse nosso último verão, a caixa d'água não encheu, né, como deveria ter enchido, né?
Exatamente, Ju. A área do Brasil onde a gente chama de caixa d'água do Brasil é o Cerrado. Essa região ela é central no Brasil e ela abriga a maior parte das nascentes e leitos dos rios, da maioria realmente das bacias hidrográficas do país. Então, uma região de grande importância socioambiental por vários fatores também. Ela fica uma região central do Brasil, então ela é uma região também de altitude elevada, o que contribui para grande parte das bacias hidrográficas ficarem concentradas nele. Além disso, essa altitude e também o grande número de nascentes nessa região, ela faz com que haja um bom escoamento das águas para outras regiões do país, né? Para o sul, para o sudeste e também para o norte e até para o nordeste do país. Então, elas conseguem distribuir água para o São Francisco, por exemplo, que vai em direção ao nordeste, em direção ao rio Xingu e Tocantins, que vai para o norte do país, em direção ao Parnaíba e também ao rio Gurupi, também o rio Jequitinhonha e o rio Paraná. Então, é uma região muito importante e é importante que essa chuva do período úmido caia justamente sobre ela para a gente conseguir ficar com os reservatórios cheios aí para passar pelo período seco. Ana Clara, eu não sei se o que eu vou falar agora é correto, mas assim, na análise que eu consigo fazer da anomalia de chuva, acho que a gente pode dizer que esse já foi o segundo verão consecutivo com um volume de chuva abaixo do esperado ou abaixo do necessário, né, para a recomposição dos reservatórios das usinas hidrelétricas. Isso é correto? É sim, Ju. A gente não passou por um bom período aí em 2020, principalmente em relação à região realmente onde ficam os reservatórios, onde ficam o leito dos rios. E agora, em 2021, foi um ano muito pior. Então, a gente já vinha de uma baixa nesses reservatórios, no nível dos rios, e a gente entrou em 2021, também não teve a chuva necessária para conseguir aumentar esse nível. E a gente agora também sai do período úmido com esses níveis muito baixos em grande parte do país. Ana Clara, agora é inverno. Inverno, o que a gente deveria ter é a chuva do verão para justamente recompor reservatório, para você ter, inclusive, recompor reservatório e invasão de rios, né, volume de água de rios para sustentar as usinas que são compostas por reservatórios e as usinas fio d'água, né? Mas agora a gente tem um nível muito baixo, né? Os rios estão baixos, nós estamos, inclusive, com problemas, por exemplo, nas hidrovias, né? A Tietê-Paraná, por exemplo, está com problema para escoamento aí de produção, porque o nível dos rios está muito baixo. E agora, em inverno, a gente não vai ter mesmo essa água, a gente sabe que não, né? Agora, o Pacífico está definitivamente agora no seu período de neutralidade, né? O relatório do CPC que nós tivemos aí no dia 13 de maio já sacramentava que a Laninha acabou. E aí a gente vai entrar nesse período de neutralidade. Porque qual é a nossa situação? Quer dizer, eu preciso ter um verão muito, muito excepcional, de chuva muito, muito acima da média, para que você consiga uma recomposição satisfatória desses reservatórios e te dê realmente tranquilidade, né? Uhum. E a gente sabe, quer dizer, é muito, muito pouco provável que você tenha um volume de chuva assim, excepcional no começo da primavera, no final da primavera, no começo do verão, para subir de 33%, em torno de 30% e passar e dobrar, por exemplo. Não é, isso é absolutamente improvável, certo? Então, assim, o que a gente sabe é que não adianta um período chuvoso bom para recompor isso. Né? Um mês bom também não adianta. Então, a gente pode ter alguns meses bons aí, por isso a primavera, que inclusive é a nossa previsão de ter aí agosto, setembro, outubro bons, novembro também um pouco bom, e dezembro ruim. Ana Clara, eu queria que você explicasse um pouquinho para a gente como é que funciona essa divisão aí, né, dessa composição de distribuição de energia em cima do Brasil, né, um sistema sudeste, centro-oeste, sul, como é que essa distribuição funciona? Bom, Jo, a nossa distribuição do sistema elétrico brasileiro, ela não bate exatamente com as nossas divisões de regiões. Nós temos 4 sistemas.
o sistema Nordeste, o sistema Norte, o sistema Sul e o sistema Sudeste Centro-Oeste, que de longe, o maior deles é o Sudeste Centro-Oeste, tanto em geração quanto também em consumo de energia. De forma geral, os 4 sistemas são sustentados por uma matriz hidroelétrica, por água por água gerando energia. Nesses últimos meses em que nós estamos com reservatórios baixos, tanto no Sudeste quanto no Centro-Oeste, a gente tem tido importação de energia de outras regiões. Mas essa importação ela tem um limite físico, porque não dá para a gente estender um cabo do norte até aqui e gerar toda essa energia, senão não tem como fazer esse transporte de forma efetiva da energia. Uhum. Mas a energia que é produzida do norte, ela consegue chegar aqui em parte do Sudeste. Isso tem ajudado muito a gente na manutenção do nosso setor energético, realmente. O Nordeste do país, por exemplo, ele tem a maior parte da geração dele, nesses últimos meses, de energia eólica. Então, a energia eólica está muito boa no Nordeste do país. E isso, em parte, é por causa do que a gente estava falando antes, de um tempo mais seco. A gente também teve esses últimos meses mais secos no Nordeste, a nossa ZECIT, na nossa zona de convergência intertropical, esteve mais a norte a posição climatológica dela. Então, isso também propiciou que nós tivéssemos um tempo mais seco, e quando a gente tem menos chuva, temos mais ventos no Nordeste, e por isso que a geração lá está muito boa nesse sentido. Mas esse déficit de chuva também chegou no Sul e no Sudeste, e aqui isso é muito para a nossa geração, porque realmente a nossa geração aqui no Sul e no Sudeste, a maior parte dela é de geração hidráulica. A gente não tem instalados parques eólicos daquele tamanho, nós não temos instalados parques solares que também consiga suplantar essa energia que ficou faltando realmente via água. Então, para aqui, para o Sudeste, ficou uma situação muito ruim. E mesmo no Norte, na situação dos rios do Norte do país, são muito bons, temos boas gerações lá nesses últimos meses todos, justamente por causa da laninha que ficou instalada, provocando muita chuva nessa região. Apesar disso, essa energia que é gerada e transportada e que é intercambiada aqui para o Sudeste não é ainda suficiente para ajudar tanto a gente assim quanto seria necessário. Nós estamos entrando agora no período seco, numa situação muito crítica, né, do sistema Sudeste e Centro-Oeste, que está em torno aí de 30%, né, da sua capacidade. E o Sul, por exemplo, acho que está até mais baixo ainda, né? Essa é uma situação muito, muito grave. Agora, então, eu queria que você começasse a explicar para a gente agora quais são esses cenários possíveis para a nossa primavera, verão. Começar o período seco com 30 e poucos %, olha, até chegar, e considerando que ainda vai cair mais, né? Até recompor com a chuva da primavera, verão, né? Então, assim, o que é razoável, o que está se esperando, né, para essa primavera, verão, né? A chuva dessa próxima primavera, verão vai dar para fazer uma recuperação efetiva do nível desses reservatórios e do nível dos rios para geração de energia? Olha, Jo, para a gente ter uma recuperação realmente satisfatória do nível dos nossos rios, nós teríamos que ter um período úmido muito atípico, muito acima da média, com muita chuva e caindo no lugar certo. Sim. E isso, estatisticamente, é muito difícil de acontecer. Toda chuva ser muito boa em cima dos lugares certos. Não é com esse cenário que a gente trabalha para o próximo período úmido. Não é com esse cenário, justamente. A gente ainda tem uma perspectiva de um tempo mais seco nos próximos meses, durante o restante do outono e do inverno. Por início da primavera, a gente já tem uma perspectiva de que melhore um pouco para esse final do inverno e início da primavera, uma configuração de águas do Atlântico ficando melhores para a gente. Então, a perspectiva é que a gente tenha realmente um início do período úmido bom, com boas chuvas, caindo nos lugares onde ajuda a gente a renovar esses reservatórios, mas para fazer realmente uma recuperação total do nosso sistema, esse período úmido deveria ser inteiro com boas chuvas caindo no lugar certo. Então, é muito difícil a gente conseguir nesse próximo período. Ana Clara, você falou uma situação bem interessante aí, porque acho que a gente pode chamar, né, de uma uniformidade do período úmido também é muito importante, né? Porque às vezes a gente observa mesmo, né? Você pegar o período úmido, sei lá, dezembro, janeiro, fevereiro, março, então chove muito bem em um mês, mas outros meses nem tanto.
Então, assim, quando você fala de um período úmido excepcional, ou seja, precisa ser muita água em todos os meses do período úmido, né? Exatamente. A gente precisaria de um período úmido realmente muito bom para esse cenário conseguir inverter, né? A gente conseguir ter um verão mais tranquilo aí em relação aos nossos rios. E não é o que a gente está esperando de fato. Mesmo tendo alguns meses com uma previsão boa de chuva, esse cenário que seria estatisticamente muito improvável de ter todo um período úmido muito bom, a gente não está vendo ele nas nossas projeções. Bom, Ana Clara, ou seja, não é com um cenário de chuva super acima da média, né, a todos os meses que a gente trabalha, tá? Então, como é que é qual é o cenário mais provável que você está vendo para a chuva da primavera-verão 2021? Bom, Jo, a gente já está saindo de um verão com pouca chuva, um outono também com pouca chuva. A tendência é que esse inverno também continue assim, com chuvas abaixo da média em grande parte do centro-sul. E aí, para o final do inverno, início da primavera, a gente começa a ter um cenário um pouco melhor, um pouco mais favorável à chuva. Essa configuração de águas do Atlântico, elas passam a favorecer a entrada de mais frentes frias, que devem ficar mais estacionárias e conseguir volumes maiores de chuva nesse início do período úmido. Apesar disso, apesar dessa boa perspectiva para o início do período úmido, ela não tende a permanecer assim durante o restante do ano e no nosso próximo período úmido. Então, temos boas perspectivas para o início do período úmido, mas não são em todos os meses. E justamente por isso, a previsão é que nós tenhamos aí a bandeira vermelha, provavelmente até o final do ano. É muito improvável que a gente saia dessa bandeira vermelha até dezembro, pelo menos. Porque, veja, nós entramos agora nesse período seco com todas as térmicas ligadas, né? E aí a conta de luz já vai lá para cima, porque com bandeira vermelha até o final do ano, isso realmente tem um peso muito grande, né? Agora, eu posso induzir que o nosso verão também já não vai ser lá muito razoável, então, de chuva? É com essa previsão que a gente trabalha mesmo, com o verão ruim. Tá. Agora, Ana Clara, também é o seguinte, ainda que a gente tivesse, por exemplo, uma projeção de um verão muito bom de chuva, o nível dos reservatórios sul, sudeste e centro-oeste está muito baixo, né, para um final de período úmido, né? Então, sim. Assim, com um período úmido muito bom, a não ser que fosse realmente excepcional, você não consegue recuperar, né? Realmente, Jo. Apenas um período úmido bom, ele não costuma ser o suficiente para a gente conseguir recuperar totalmente esse déficit de chuva que nós tivemos durante anos seguidos. Então, para a gente realmente ter uma boa melhora aí, o ideal é que tenhamos mais de um período úmido bom seguido. Ou seja, 2021, 2022 não deve ser um período úmido excepcional, certo? O cenário que se trabalha é com um volume de chuva abaixo da média. Exatamente. De forma geral, a nossa previsão ainda é de do próximo período úmido também ser abaixo da média. Isso significa que a gente não vai sair da bandeira vermelha, Ana Clara? Exatamente. É muito pouco provável, então, que a gente saia dessa bandeira vermelha no final do próximo verão? Pouquíssimo provável. Pelo menos até o início do ano, a gente deve permanecer aí nessa bandeira vermelha deve permanecer nessa bandeira vermelha de forma mais provável. Ana Clara, nós estamos entrando, na verdade, nesse período seco, numa situação bastante delicada em relação às reservas, né, digamos assim, dos nossos reservatórios para a geração de energia. Porque, assim, no sistema sudeste e centro-oeste, em torno de 30%, e o sul, mais baixo ainda. A gente sabe que o operador nacional do sistema, eles fazem umas contas mirabolantes, né? Eles fazem uns transportes que, às vezes, é difícil da gente entender como é que eles operam isso. Mas, assim, você acha que nessa situação de reservatórios tão baixos, a gente corre um risco de ter apagão?
Bom, Jo, mesmo a gente saindo desse período úmido em níveis tão ruins ou bem próximos de como foi em 2014, 2015, quando tivemos aquela grande crise hídrica, de lá para cá, o operador do Sistema Nacional ele trabalhou muito para modernizar e para melhorar o sistema que a gente tem. Então, apesar desses níveis muito baixos, ele já vem trabalhando de forma, desde o início do ano, ligando usinas termoelétricas, para a gente conseguir economizar mais água e essa água deflecionar mais devagar. Então, nesse momento, estamos com todas as termoelétricas ligadas, e isso até contribui para deixar a nossa bandeira vermelha, né, a nossa conta de luz mais cara, porque é uma tecnologia mais cara de geração de energia, e justamente por isso eles estão fazendo essa gerência da água e a gerência da energia de uma forma mais moderna do que foi nesse período muito ruim de 2014, 2015. Então, sabemos que eles estão trabalhando de toda forma para isso não acontecer, para a gente não passar por esse apagão. Então, tem muito trabalho. O problema, ok, o problema todo é que com as termoelétricas a nossa conta de luz também vai a 1000, né? Certo? A conta de luz só aumenta, né? Então, a situação é bastante delicada, pesa no bolso, né? E pesa no bolso não só do consumidor geral, mas do consumidor industrial mesmo, né? Quer dizer, fica pior para todo mundo, né? Quando a gente tem todas as térmicas ligadas, né? Ana Clara, vamos falar um pouquinho especificamente sobre a região sul do Brasil, na região de Itaipu, porque a região sul do Brasil vem passando por uma situação de falta de chuva, né, bastante grave, e isso está impactando na agricultura geral, né, de todo o desempenho agrícola do sul do Brasil, né, e também certamente teve um impacto aí, né, na geração de energia em relação a Itaipu, né, porque depende dessa água toda que vem do Sudeste e Centro-Oeste para manter uma boa reserva para Itaipu também, né? O que está sendo esperado aí para o próximo período úmido, pelo menos para o começo do próximo período úmido, em relação a Itaipu? Bom, para o nosso próximo período úmido, nós temos boas perspectivas de chuva, justamente nessa região da incremental de Itaipu, pegando Bacia do Paraná, pegando grande parte do Paranaíba, do Grande. É um bom começo de período úmido que a gente está esperando, mas mais para o final do ano, mais para o início do verão, aí já começa nosso prognóstico, né, nossa projeção já é pior em relação a isso. Nesse momento, nós estamos com uma geração no sul do país, estamos com uma geração Itaipu, que está realmente ajudando a contribuir com o nosso sistema do Sudeste, que está gerando bastante energia e contribuindo para a gente, mas com os níveis de água muito baixos, isso não fica tão bom assim durante o inverno. Mas temos boas perspectivas para o início do período úmido, sim, Jo. Ou seja, o período úmido pode começar bem, mas ele deve terminar não tão bem assim, né? No final das contas, nós não vamos sair dessa bandeira vermelha, certo? Exatamente, é só uma colherzinha de chá e acabou. Ok, então tá bom. Olha, Ana Clara, eu agradeço muito aí os seus esclarecimentos e o Clima Entre Nós fica por aqui. Eu espero que vocês tenham aproveitado este conteúdo. Você pode entrar em contato com o podcast O Clima Entre Nós através do nosso e-mail, que é podcast@climatempo.com.br. Muito obrigada pela sua escuta e até a próxima.